Bom, galera, e aí, como vocês estão? Ah, mais um dia limpo, mais um dia descobrindo melhor sobre mim mesmo, estando lúcido, aprendendo a coisas que eu não aprendi antes na minha vida. É um pouco estranho isso, mas você de repente começa a entender realmente que ninguém é seu amigo, ninguém realmente quer seu bem, ou quer que você seja melhor, ou quer que você tenha mais coisas, ou o mundo que a gente vive, ele gira em torno de uma concepção biológica fundamentada com base na percepção. Então, às vezes a pessoa ela não é daquele jeito, as pessoas, né? Quando eu falo as pessoas, é você que está me olhando aí também, você que me assiste, sabe? É meio conturbador isso, mas isso é um senso primitivo, natural do ser humano. Então todo mundo tem o seu, as suas habilidades de defesa, a sua habilidade de, de percepção, a sua mediunidade, né? Que a galera aqui do Brasil contorna muito essas coisas utilizando religião e utilizando aí crenças, padrões de crenças religiosas. Hoje eu fui num casamento católico, né? E eu notei muitas coisas. A forte presença, primeiro, da Igreja Católica aqui dentro da crença do Brasil, né? Existe muita gente que é crente em Jesus Cristo, crente e realmente existe muita gama, muito estudo voltado à era de Cristo que gira em torno dessa concepção, né, de fé, mas ao mesmo tempo eu não sei ainda o porquê eu não me sinto confortável nessa religião. Eu sinto, sabe, que falta aquele. ah, falta uma devoção, falta uma coisa assim um pouco mais profunda. Eu não sei explicar se. Eu não sei o termo ainda. Talvez isso faça todo sentido, porque quando eu tinha 16 anos, meus avós me deram um dicionário Aurélio, aquele dicionário Aurélio capa preta, gigante. E aí eu falei, mano, será que isso aqui tem alguma coisa a ver? Porque vocês sabem, né, que a religião é uma coisa muito delicada de ser falada, mesmo porque para você falar de religião, você tem que estar com um público ali que tem os mesmos padrões de pensamentos que o seu, a mesma ideologia de vida, a mesma estrutura, né? E como a gente vive em um sistema que é um pouco fora dos trilhos, né? Não existe assim uma grande verdade para todos. A gente vive nessa desarmonia cósmica dentro do nosso território aqui. Então existe inúmeras religiões misturadas umas com as outras e ninguém sabe de fato o que é o que. Fala às vezes que isso é de tal religião quando na verdade não é, e assim por diante. São ideias que são passadas, né, de gerações, de gerações, de gerações. Isso vai ficando cada vez mais conturbador, mais omitido, sempre ali, né, picotando a palavra verdadeira de Cristo para conseguir ali fazer realmente isso. Quando você faz certos desvios da palavra, né, até porque as Bíblias antigas elas tinham a palavra de Cristo escrita em vermelho, se vocês não sabem. Quando Deus estava falando ali com os profetas, ele escreveu em vermelho. Hoje já não tem mais isso. Vocês verem que é uma ideia que gira através de uma concepção de quântica, né, kármica,
e que foi totalmente tirada do nada, porque isso tem um valor simbólico dentro do campo astral, dentro do campo de visão, né? O campo de interpretação, a sua fé, quando você ouve, você escuta, quando você enxerga, quando você sente cheiro, olfato, visão, tato, paladar. Isso são todos princípios de fé, são todas coisas que são ligadas ao seu ser. Então você precisa desses sentimentos, você precisa desses contatos para conseguir sentir algo. E a partir disso você sente prazer ou você sente dor. Isso é fé. Fé é dor, fé é alegria, fé é prazer, fé é tudo que você sente quando você está encarnado como ser humano no seu corpo. Então, como a gente fala isso? Você. Isso é até uma crença, um padrão. Eu acabei de falar um padrão de crença que é um padrão de crença religioso. Essa coisa de falar que você vai desencarnar, que você é encarnado, que você desencarnou, padrões de crença, crenças limitantes. Essa coisa toda, já existe um estudo muito amplo dentro da área da física quântica em relação à biologia do sêmen, à biologia do espermatozoide, que não existe essa coisa de alma, de espírito, de... Gente, países avançadíssimos, países super como Estados Unidos, esses já saíram muito dessa concepção há anos. Ninguém mais pensa desse jeito. Isso é muito ultrapassado. Eles já estão numa era lá que todo mundo que nasce ali é basicamente rei já, entende? Então, você tem noção de como o país, os Estados Unidos, está avançado, está cada vez mais rico, cada vez mais poderoso. E isso é só, a tendência disso é só aumentar. Porque como a gente decide essas coisas, né? Como a hierarquia dentro dos continentes, dos países funciona. É com base em decisões políticas, geopolíticas. Então os países que têm mais poder de fogo, os países que têm mais condições, né? Eles são os países que dominam, que têm a força maior sobre os outros. Então, se você dá ordem para um país, ele tem que seguir aquela ordem, entende? Basicamente funciona assim para a questão da fé. Quanto mais um país é denegrido, quanto mais um país sofre abusos de autoridades, né, pessoas que estão ali para ajudar a criar um ambiente melhor para todos, mas fazem ao contrário, que seria criar um ambiente melhor para eles, não para os outros. Isso daí causa um desequilíbrio enorme, porque eles começam a selecionar um grupo, né, que eles escolhem para fazer parte daquele conjunto que vai ser o conjunto que vai ser priorizado, entende? Então existe aí uma conduta antiética muito grande por parte principalmente dos políticos que regiram o país aqui do Brasil. Então a gente tem que entender que há esse nível, né? Quando a gente fala de nível quântico, gente, física quântica, a gente só pode citar um país que é os Estados Unidos. E a Alemanha, Canadá, Austrália, esses países. Porque, gente, a gente está muito para trás nessa coisa. Não é para trás assim, de falar, a gente não tem gente que sabe, a gente tem gente que sabe, mas é muito mais gente omitindo esse tipo de informação para conseguir ter ali algum mérito
parecer mais para essas pessoas, né, para as pessoas de fora, para as pessoas de fora te ver que você mesmo denegrindo a sua própria nacionalidade para conseguir um bem maior, para conseguir um mérito maior, para vocês terem noção de como isso é poderoso, porque quando você está falando de física quântica, você está falando de coisas muito gente, muito avançadas, coisas muito que são você precisa ter um certo tipo de estudos. Não é qualquer pessoa que você fala, olha, essa pessoa ela sabe alguma coisa de física quântica. Ó, ela tem algum conhecimento a mais que ninguém tem. Então, aí o que acontece? O inimigo, ele sabe te mapear. O inimigo sabe quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Então, a partir disso, ele sabe que uma pessoa que não é de nacionalidade, por exemplo, americana, é um inimigo potencial para ele, com certeza. Porque ele vai falar, cara, como é que esse cara aqui sabe dessas coisas? Tipo, coisas que a minha nação aqui faz questão de esconder, e esse cara sabe de tudo. Então, a gente precisa ficar de olho nele, entende? E eles não ficam de olho em você assim. Eles boiam os famosos bisilhoteiros, né? Que são pessoas que fingem que estão de olho em você, mas quando você está perto delas, elas omitem, elas fingem que não é. Mas, no fundo, é sempre com você. Então, se você é uma pessoa que tem muito conhecimento, se você é uma pessoa que sabe muita coisa, uma pessoa que gosta de estudar, tem prazer em estudar, tem prazer em andar com gente que tem estudo, gente que sabe igual você, gente que entende o que você fala e até pode te ajudar, até pode falar, cara, ó, porque você não faz isso, isso e isso, sabe? Coisas que é assim, gente, eu tô falando isso, mas eu, por autodidata, eu já cheguei a um nível que é estressante, porque eu me desviei do caminho, fui para uma conduta errada na minha vida, que se perder nas drogas é basicamente assim, para você se perder nas drogas com a condição que eu tinha, que eu tenho ainda, né, de estudo, das vivências, dos cursos caríssimos, das faculdades caríssimas que eu fiz, você só tem uma única razão para fazer isso, que é a falta de amor próprio, a falta de conhecimento próprio sobre a sua própria biologia. Então, se eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso? Quais são os gatilhos que me levam a fazer esse tipo de coisa? Isso não é meio estranho? Por isso que eu comecei a me perguntar, eu comecei a falar, cara, por que eu fico bebendo? Por que eu me dá vontade de fumar? Por que me dá vontade de usar droga? Por que eu usei drogas dos 18 aos 30 anos e aos 30 anos eu comecei a querer entender o porquê eu uso droga? Porque é legal usar droga. Quem usa droga sabe que é da hora fumar um. Assim, eu não sou muito fã de outras coisas, mas fumar um para tranquilizar, para escutar um som, para trocar uma ideia, é da hora. Mas chega uma hora que você fala, mano, então, eu tô aqui fumando um, é da hora, pá, mas, mano, entende? Já passou muito o tempo, você não assimila mais o que as pessoas estão falando. Imagina com a droga, que às vezes você usa a droga ali para conseguir ali mexer um pouco a sua estrutura ali, vamos falar assim, dentro de um espectro fisiológico, biológico, entrar na mesma frequência que as pessoas que estão ali. Então, essas pessoas estão numa frequência muito zen, elas estão muito calmas. Então isso já é um ponto bom, porque são pessoas que, querendo ou não, se elas estão ali calmas, bem de vida, é um ponto, quando a gente fala dentro da ciência, é um ponto alfa, né? Alfa, beta, gama,
pontos de pontos de aprimoramento cognitivo, vamos assim dizer. É um ponto que você não tem que se preocupar com as coisas. Você já resolveu o que tinha para resolver na sua vida, já está tudo andando. O que você precisa é só acompanhar as coisas corretamente e deixar as coisas andarem. E o que acontece hoje nessas coisas de... Porque aos 30 anos eu falei, não, por que não aprender a mexer com o YouTube? Por que não aprender a mexer com o TikTok? Por que não? Porque são coisas que você uma vez acertou, é só você replicar. Não tem erro. O princípio da matemática básica é a cópia. É só você copiar o que deu certo e ficar fazendo as cópias. Não tem segredo, gente. É de uma coisa certa. Você acertou num assunto, você acertou num nicho, você replica aquilo e fica replicando infinitamente. Entendem? Então, essa coisa, vocês imaginem se todo mundo estivesse fazendo isso hoje. Tipo, pelo menos no Brasil, todo mundo estivesse no YouTube, todo mundo estivesse tentando desempenhar alguma coisa, não sei o que, mas alguma coisa. No começo é difícil, no começo você perde a fé, você fala, mano, isso não vai dar certo, isso não... Mas dá certo, vocês precisam ter um pouco de perseverança, tipo, não adianta você prefere trabalhar 30 dias, pegar busão, ficar no trampo com um monte de gente chata, ficar escutando ordem de gente pra nada, ou vocês preferem na sua casa fazer um corre que vocês podem estar fazendo pra adquirir a liberdade de vocês. Tipo assim, vocês têm que pensar, mano. Porque se eu tivesse 20 anos hoje, eu tivesse essa mentalidade, tivesse me passado essa verdade, que é a verdade, eu já estaria em outro patamar da minha vida. Mas o que aconteceu? Eu peguei players muito grandes na minha frente, querendo ou não, que omitem essas coisas para ganhar dinheiro. Então eu fui ali, por exemplo, atravessado. Então eu falo, mano, esse cara aí, então ele não pode saber dessas coisas, porque ele vai atravessar a gente. Se ele saber disso aqui, a gente não vai conseguir fazer o negócio, a gente vai tomar prejuízo. Então já corta ele. Porque funciona assim, gente. O Bitcoin, a criptomoeda, ela tem uma certa, vamos assim dizer, essas facções aqui do Brasil, o PCC, o Comando Vermelho, esses caras eles ficam de olho nessa coisa aqui porque é o único jeito de acabar com a guerra. É o único jeito de exterminar essas coisas de roubo, de tráfico, de prostituição, do caralho a quatro. É isso. Então, se acabar isso aqui no Brasil, os caras pararam de ganhar dinheiro, entende? Então, é nesse ponto que chega a coisa, entende? Porque fala, mano, então, mas até porque se vocês pesquisarem, o RPM do Brasil é muito baixo em todas as redes sociais, TikTok, YouTube. Por quê? Porque não tem usuário suficiente fazendo conteúdo. Falta gente para o mercado ficar mais forte aqui no Brasil. Pra vocês terem noção. O RPM de países como Europa, Estados Unidos, Canadá é 5 vezes mais alto do que do Brasil. Entendem? Por quê? Porque todo mundo acorda cedo para pegar busão lotado para ir trabalhar para os outros. Entende? Sendo que vocês podem trabalhar, beleza, vão trabalhar ali 2, 3 meses no máximo, mas depois de 2, 3 meses vocês já estão com um aluguel tipo no computador. Então pra que isso? Pra que criar mais dívida? Pra que denegrir mais a sua própria nacionalidade para sustentar ego dos outros, sabe? Eu não vejo lógica nisso. Eu acho que é totalmente ego, sabe? Quem tem poder
sempre quer mais ego, quer mais poder, quer mais dinheiro, e é sempre assim, gente. O que acontece depois é que a gente fica aí preso em um monte de coisa de INSS, de, enfim, de um monte de coisa errada, e ninguém dá jeito em nada disso, entende? Então, por que não fazer o seu próprio INSS? Se vocês não sabem, os Estados Unidos, tem pessoas dos Estados Unidos que, por exemplo, pegam essas informações, né, essa estrutura educativa, né, que é o Google, por exemplo. O Google é o dono do Android. O Android está dentro aí de 90% dos smartphones do Brasil. E o Google é uma empresa que ela tem totalmente o intuito educativo. Então, tudo que o Google faz é voltado à educação, é voltado ao desenvolvimento humano. O que acontece? As pessoas mal intencionadas aqui do país olham essa coisa e sempre tentam criar ali um corte de informações dessas coisas, né, usando as próprias autoridades públicas, para vocês não conseguirem olhar esse fluxo, né? Porque esse fluxo é o verdadeiro fluxo do Bitcoin, é o verdadeiro fluxo do Ethereum, do Doge, de toda essa coisa de cripto, né? Bitcoin, cripto, é o Google, gente. Então vocês precisam começar a querer ter o canal de vocês, a querer ter, sei lá, o Instagram de vocês. Eu sei que existe muita gente já no Brasil que tem, inclusive já vivem disso. Sei que tem aí a galera que já deu uma passada monstra em mim, mas porque assim, eu olhava para esse cara e assim, eu não conseguia ver, sabe, um tesão naquela coisa que ele faz. Tipo, aquele cara que fica lá em Los Angeles, grava com um monte de gente. Eu esqueci o nome dele. Mas, por exemplo, eu já fui para Los Angeles, eu já vi aquela coisa toda. Eu já entrei em estúdio na Universal, já fiz da Disney, já falei, mano, tá bom. O que esse cara fez aqui, basicamente, ele pegou uma visão que ninguém tem, tipo, ninguém aqui no Brasil tem, e mostra lá os carros e ninguém sabe se aquilo realmente é dele, gente. Muita coisa que passa na câmera hoje em dia é tudo ficção. Os caras só vão comprar depois que vocês viram, entendeu? Então vocês vendo aquilo, olhando aquilo, e o cara vai juntando dinheiro. Aí quando ele tem o dinheiro para comprar, ele realmente compra, mas até então ele não tem nada, ele só mostra ali que ele tem, entende? Então é essa coisa que vocês têm que prestar atenção, porque isso é um certo nível de omissão fiscal, um certo nível de... Existe ali uma certa colaboração para o Black Cube, né? Black Cube é tipo quando os dados, você usa dados de forma errada e ele vai para um espaço vazio, ele se perde. Então, basicamente, aquela pessoa ela fez bilhões, milhões de carro, moto, iate, casa, e vocês, tipo, só olhando, vocês só de olharem aquela coisa, seguirem, curtirem, já deu dinheiro pro cara, entendeu? É assim. Então, por isso que eu falo, aqui no Brasil é muito fácil fazer isso, porque não existe fiscalização de nada. Não existe nada assim que lá, se vocês fazem uma coisa dessa nos Estados Unidos, dependendo do que vocês fazem, se você começar a ostentar muito, as autoridades vão na porta da sua casa lá saber o que que é. O negócio assim, falar, não, como assim, mano? Você, tá ligado? É um pouco mais, coisa um pouco mais forte lá. Mesmo porque lá eles não aceitam o roubo, né? Eles não aceitam essa coisa. Então, é um sistema que economicamente é correto para todos, então ninguém tem o porquê fazer esse tipo de coisa lá. Não que seja errado, tá, gente? Não é errado, mas é uma coisa assim que
No Brasil, se todo mundo, como eu falo, se todo mundo tivesse super bem, se todo mundo tivesse na mesma frequência, tudo bem, mas não é o caso, sabe? Então tem que tomar cuidado com essa coisa. A acessibilidade ela tá aberta para todos, não tem ninguém que, sabe? Eu vejo todo mundo com smartphone no WhatsApp, falando no WhatsApp. Tipo, o WhatsApp, gente, é da Meta. A Meta, há 2 anos atrás, foi processado em bilhões por causa de desvio de dados, de sonegação de dados, de venda de dados, e vocês ainda confiam na Meta, no Facebook. Eu não sou amigo muito do Facebook, porque eu não compartilho da mesma ideologia deles, porque eles são americanos, eles estão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eu sempre tenho um pé atrás com os Estados Unidos, sabe? Em qualquer coisa que é dos Estados Unidos. Igual eu comecei no TikTok, o TikTok nasceu em Los Angeles. E eu achei interessante isso, porque eu falei, mano, esse TikTok aqui com certeza é uma rede fortíssima. Por quê? Porque nasceu lá e o Japão, né? O Japão e a China são dois divisores de águas aqui no Brasil. E lá também. Porque a tratativa nuclear de cada país, a tratativa de recursos hídricos, energéticos, ela influencia muito no desenvolvimento humano. Então essa coisa do Japão é um país ultra correto, um país ultra... Já a China é um pouco mais aberta, um pouco mais comunidade. Então eu gosto muito assim mais do Japão do que da China. Se fosse uma hora tipo o Japão, eu toparia super. Mas não vem ao caso agora. E é isso, mano. Eu tinha essa visão pra passar. Hoje eu fui pra um casamento. Ainda continuo limpo, não bebi, não fiz nada, tomei água lá. E, gente, eu descobri uma coisa muito interessante. Os meus exames, eles deram uma alteração dentro do colesterol. E aí eu fui ver, isso basicamente aí pode ser alguma coisa aí relacionada a diabetes, mas até então eu só notei um pouco de cegueira, assim, sabe? Um pouco de dificuldade de enxergar. Então eu falei, mano, eu vou fazer um teste, eu vou pegar logo um cigarro de filtro vermelho, vou fumar ele durante uma semana para ver o que acontece. Foi certo, mano. Só foi eu fumar o cigarro que voltou a porra. Então, provavelmente eu tô com início de diabetes, assim, por um triz pra pegar uma diabetes. Fiz o teste do cigarro, fumei a cartela de cigarro toda de raiva. Falei, mano, vai dar alguma coisa. Fumei e deu. Aí eu tô sentindo esses dias que o organismo começa a trabalhar para recuperar aquela coisa toda que você fez. Você começa a entender que o processo regenerativo mostra ali a corrosão, né? Então, até o organismo voltar ao normal, até você parar de enxergar assim, demora aí uns 2 semanas, 3 semanas sem fazer nada, né? Sem fumar. E isso é muito interessante. Mas eu mantenho vocês informados sobre isso. E isso era o vídeo de hoje. Tamo junto e até a próxima.